Assim, sabe quando a água desce a montanha? A água não desce pelo caminho mais curto, ela desce pelo caminho que vai aparecendo. Teoria do caos, Segue o né? flow, Ela né? segue o flow. Se você for uma pessoa que só se adapta ao que está acontecendo no mundo, você é um sobrevivente. Você não tem nenhum sonho, nenhuma ambição, você só está se adaptando ao meio e você sobrevive ao meio. Se você é só um desbravador e não leva em consideração o que está acontecendo no meio, Cabeçudo, né? provavelmente você é desconectado da realidade. E aí, se você der sorte, você vai se dar muito bem. Se você não estiver conectado por sorte, você não vai se dar bem. Você pode tentar abrir a picada que for, você não vai conseguir. A habilidade de se adaptar ficou mais relevante do que era antes. Então, hoje, uma pessoa que resolve fechar os olhos e os ouvidos para tudo que está acontecendo e decide que vai tocar a vida tal e qual ela vem tocando até hoje, provavelmente em 10 anos ela vai estar obsoleta. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur E comigo, Augusto Pinto. e hoje temos quem? O quê? Vamos falar Hoje do eu quê? estou trazendo um amigo recente, mas é um cara que eu conheci e amei. Sensacional. É verdade, porque ele fala pra mim, você precisa conhecer, você Ah. vai virar amiga, você vai sair pra jantar. Foi um encontro, Ele falou, né? Foi legal. A gente um se conheceu encontro. num jantar, né, da ONG que nós dois trabalhamos, né? É aquele que eu fui? Não, foi Ah, o foi jantar que nós fizemos com o Samir depois, mas enfim, essa é uma outra história, né? E o legal do Guilherme, gente, é que é um cara que veio de um outro mundo. Ele veio do mundo financeiro. Se não for pejorativo, eu diria que ele é um Faria Limer típico, né? Trabalhou Típico. em fundo de investimento. Depois ele deu uma guinada para a área de educação. E ele foi montar um tipo de conceito que é ajudar empresas e pessoas com o desafio da educação continuada, que hoje, com a turbulência que é o mercado corporativo, as mudanças nas profissões através da inteligência artificial, ficou uma coisa muito interessante e eu resolvi convidá-lo para contar essa história, mas eu vou ler um pouco o teu currículo aqui, que é muito interessante, Gui. Então, o Guilherme acredita em educação continuada, ao longo de toda a vida. Quer dizer, educação continuada não é você ir lá fazer mais um curso na GV, é a vida inteira você está olhando a tua carreira, está olhando o mercado e continuar estudando. Isso era uma coisa que a gente via muito em médicos, né? Um figurão aí Estava sempre se atualizando. Congresso, estudando, mas hoje Até hoje, né? até hoje permeia todas as profissões, né? Ele é cofundador e CEO da Galena, onde ele lidera uma plataforma de desenvolvimento de carreiras que usa inteligência artificial para criar planos de aprendizado personalizados. E, além disso, ele acompanha a pessoa ao longo de todas as fases da sua jornada profissional. Antes da Galena, o Gui foi CEO da Nova Escola, uma associação mantida pela Fundação Lehman, isso é uma coisa super interessante, que é dedicada à formação de professores de educação básica. Ele atuou também como vice-presidente da Somos Educação, onde ele liderou a unidade de soluções educacionais para a educação básica e a área de cultura e gente. Anteriormente, como eu falei, ele foi sócio da Tarpon, junto com o Guilherme Benchimol, que é outro nome conhecido aí do mercado de Faria Limer. Não, mas o Benchimol é da XP. Perdão. O Zé Magalhães, não é? Quem O fundou Zé Magalhães. o Troquei Zeca as Magalhães. bolas, que é outra figura muito, muito interessante. Meu marido conhece ele, do Santo Américo. O Ed é muito legal. Conhecido. O Gui é formado em Direito pela PUC São Paulo, com pós-graduação em Administração de Empresas na FGV, e fez mestrado em Direito pela Columbia University, que é uma mistura de temas aí bastante interessante, né? A Galena oferece uma abordagem personalizada e orientada por dados para o desenvolvimento profissional, colocando cada colaborador como protagonista do seu próprio crescimento. Por meio de tecnologia, a plataforma mapeia habilidades, identifica lacunas e propõe trilhas de aprendizado sob medida, promovendo um desenvolvimento mais eficiente e alinhado às necessidades tanto do profissional, do indivíduo, quanto dos objetivos da organização. Esse é o Gui,
mas eu queria que você se apresentasse melhor para nós. Você tem Nossa, um baita melhor que isso, você currículo, escreveu né? um negócio enorme. Não, mas como é que você chegou até aqui, né? Quer dizer, você Eu também não começou... sei. Você pegou afluentes na sua vida, né, Gui? Conta um pouco essa história para nós. Quem é Olha, você na fila do pão? Eu costumo dizer que uma das maiores falácias dessa história de planejamento de carreira. Você tenta planejar a sua carreira e a verdade é que a Nada, vida acontece. E como você leu aí, eu me formei advogado e eu tinha a ideia de que eu seria advogado a vida toda e comecei a trabalhar num escritório cedo, uns desses escritórios grandes de São Paulo. E o meu sonho era ficar sócio lá e morrer naquele escritório e passar minha vida inteira lá. Só que as coisas vão mudando. A gente vai descobrindo coisas novas. E aí eu acho que a curiosidade vai levando a gente por caminhos que a gente não tinha imaginado antes. Então eu que me imaginava um advogado pela vida toda, comecei a conhecer coisas diferentes e me interessar por temas diferentes. E conforme a gente vai evoluindo na vida e na carreira, e nós vamos ganhando outra maturidade, o que acaba acontecendo é que esses temas despertam curiosidades que antes não despertariam. Mas agora, nessa nova fase da vida, a pessoa está pronta para um novo desafio, para entender alguma coisa diferente, conhecer algo Você novo. é uma outra pessoa em outra fase da Você vida, vai mudando né? ao longo do tempo. Então, eu quando comecei a trabalhar com 18 anos, era muito diferente do que eu quando tinha 30 anos e resolvi fazer uma mudança de carreira. Quer dizer, eu nem sei se eu resolvi fazer uma mudança de carreira. Eu só peguei um outro afluente e nadei para uma outra direção e fui parar no mercado financeiro. E você não se debateu para manter um rumo, você aceitou esse fluxo da vida, de certa maneira. Eu acho que sim. Assim, acho que tem dois tipos de formas de você se colocar no mundo, né? Tem aquela pessoa que ela pavimenta o caminho. Então ela diz, é para lá que eu vou, eu tenho um plano. E se tiver uma árvore no meio do caminho, ela tira a árvore, ela passa o concreto e ela segue, ela constrói uma avenida e vai embora para frente, porque ela tem um sonho, ela tem uma visão e ela constrói, ela pavimenta o futuro. Outro contorna a árvore e eventualmente vai mudar um pouco o rumo. Eu sou esse outro. Nossa, Que tem um pouco dessa cara assim, sabe quando a água desce a montanha? A água não desce pelo caminho mais curto, ela desce pelo caminho que vai aparecendo. Teoria do caos, segue né? o flow, né? Ela segue o flow. E eu acho que eu construí a minha jornada até aqui meio nesse jeito, de ir conhecendo novos caminhos, novas oportunidades, e eu fui andando e fui abraçando. É claro que tem algum planejamento, você planeja o próximo passo, mas eu tenho uma dificuldade enorme de planejar daqui a 10 anos ou 20 anos. Como você se vê daqui a 5, 10 anos, me mata. Eu sempre menti, Eu porque eu não me vejo daqui a 5, 10 anos. Eu também não me vejo. Me vejo no máximo daqui a um mês, meio, entendeu? Eu também sou assim. E tem uma frase do Bill Gates, que ele diz que o ser humano tem uma capacidade enorme de superestimar o resultado de daqui a um ano. Então, quanto eu consigo fazer daqui a um ano? Em geral, a gente coloca umas metas malucas para daqui a um ano, mas uma incapacidade de estimar corretamente o daqui a 10 anos. Em geral, a gente sempre é mais tímido do que o que de fato acontece em 10 anos. E eu acho isso muito interessante, porque é sempre assim, né? Para o próximo mês eu coloco uma meta gigantesca, para o próximo ano, mas para daqui a 10 anos a minha capacidade de planejar alguma coisa para minha carreira é muito pequena. Então é muito mais gostoso ir planejando o curto prazo, ir vivendo e estando aberto para ir mudando os caminhos, e ao longo da vida você vai se descobrindo. Quando eu olho 10 anos para trás, hoje eu estou com 46 anos, quando eu olho para o Guilherme que tinha 36 anos, nossa, é tão diferente. É muito. E aí eu me lembro naquela época e eu não seria capaz de imaginar onde eu estaria hoje. Então eu acho que isso tem essa história de descobrindo os caminhos a partir da oportunidade que a vida oferece, da curiosidade para onde a vida te leva, é muito Mas, legal. por exemplo, você aos 30 anos, você era advogado e você foi para o mercado financeiro. Surgiu uma oportunidade. Você teve aquele friozinho na barriga? Porque você, com 30, você já tinha construído alguma coisinha ali no seu modo advogado. Medo de perder o que você Você fala tinha assim, putz, eu tô conquistado, aqui, tá confortável, eu tô seguindo, eu tô criando uma carreira dentro dessa empresa, eu vou começar do zero. Friozão na barriga. Friozinho não, friozão na barriga. E o que te fazia ir? Era uma paixão? A vontade de continuar crescendo. O ser humano tem vocação de Sim, crescimento. mas você poderia continuar crescendo como advogado. Mas tinha alguma coisa que estava... Como é que eu fui parar no Você mercado estava inquieto financeiro? no direito. Eu não estava
Eu adoro o direito. Até hoje. Eu nunca mais advoguei, mas até hoje eu gosto. Eu pego um contratinho e me dá vontade de ler. Direito é um insumo básico, né? Eu adoro. Na E qualquer acho que carreira. ajuda muito as pessoas a raciocinarem, tem toda a parte da hermenêutica que desenvolve muito a lógica, eu gosto muito. Mas eu não estava infeliz com a minha carreira de advogado. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava nessa época com fusões e aquisições, e eu estava trabalhando com o mercado de capitais, e eu participei da abertura de capital da Tarpon. A Tarpon fez uma abertura de capital na Bolsa, e eu fui o advogado. Eu estava trabalhando em Nova York na época, e eu cuidei da abertura de capital da Tarpon nos Estados Unidos. E eu olhei aquela turma toda e aquele Nossa, negócio, eu falei, legal gente, que isso. gente legal, que negócio legal, quanta coisa bacana que eles estão fazendo, pensando e vendo. E aí me despertou uma curiosidade de me aproximar deles. E foi assim que eu fui parar lá. O IPO foi uma faísca para você enxergar um outro caminho. Mas você E- foi para lá primeiro com um pezinho no direito? Não, na verdade, entre o escritório de advocacia e a Tarpon, eu trabalhei quase 5 anos numa outra gestora chamada Fama tá. Investimentos, que lá eu entrei um pouco com o pé de advogado e fui me transformando lá dentro. Mas o que me levou, eu acho, eu quando estava advogado, eu comecei a sentir falta da interação mais profunda. Porque especialmente nessa modalidade que eu trabalhava, de fusões e aquisições, as pessoas entravam e saíam da minha vida muito rápido, né? Então, eu estou fazendo uma aquisição, eu trabalho muito com as pessoas, muito próximo, durante 2, 3, 4 meses, e é todo dia daí e acabou. ligando, e aí acabou. É um Então, as projeto, pessoas, né? é um projeto. Então, as pessoas entravam e saíam. E os negócios entravam e saíam. E eu comecei a ficar curioso daquele monte de negócio que eu, tipo assim, eu adorei esse negócio, adorei esse aqui também, queria saber mais. E sabe aquela coisa que você tem vontade? Minha terapeuta fala que eu tenho boca de jacaré, que eu quero pegar tudo. E então eu acho que eu comecei a sentir vontade de falar, não, eu quero pegar uma história, ou menos histórias, naquela época acho que a formulação era essa, menos histórias, e ser mais profundo em menos histórias. E por isso eu fui trabalhar com fundo de private equity, porque fundo de private equity lida com menos histórias, né? O fundo faz investimento em algumas empresas, essas empresas constituem um portfólio, e aí você consegue ter profundidade em cada uma delas. O que era a minha formulação na época de profundidade. Para um advogado que via 30, 50 empresas por ano, 50 casos por ano, passar a ver um portfólio de 10 empresas é profundidade. E depois, com o tempo, a vida foi passando de novo, eu falei, bom, uns 10 empresas é muito, não é Não profundidade. quero tudo isso. Profundidade, menos empresas. Depois eu falei, não, é ir para dentro da empresa. E depois, não, é fundar a minha empresa. Então, essas coisas também vão evoluindo, sabe? Mas pegando um gancho do que você falou, você acha que, assim, eu acho que às vezes as pessoas, a pessoa quer entrar numa empresa para trabalhar no marketing e de repente abre para ela uma janela de uma entrada numa outra via. Ela quer migrar para uma profissão e de repente, será que a gente às vezes não pode entrar pela janela e depois que você está dentro do lugar mudar para a posição que você quer, Ou como você esperar fez, abrir a entende? São Você dois entrou caminhos. como advogado e aí você foi se enfronhando, mas você já está lá dentro, né? As Super. oportunidades vão... E às vezes eu acho que as pessoas perdem oportunidades porque elas falam, não, mas eu não queria isso, eu não quero entrar como RH, eu queria ser do marketing. Mas às vezes você entra numa vaga e depois você vai se enfronhando, você já faz parte do time, do grupo, você está lá dentro para ver oportunidades e... Eu concordo com você, desde que seja alguma coisa que desperta a vontade Sim. e a curiosidade e a libido da pessoa, sabe? Aquela coisa senão assim. você não vai ser nem escolhido para você- entrar, né? senão Popular você- tesão, né? Se o não dá tesão. Se tesão, não dá tesão, não vá. Porque o que eu tenho um pouco de receio é, não, pega qualquer oportunidade que tem lá dentro e aí você vai trabalhar com alguma coisa que você detesta e aí você não vai conseguir mudar apenas para nunca. fazer currículo. Daí você vai pegar provavelmente bode da Você empresa. vai pegar bode, eles vão pegar bode de você, porque você provavelmente não vai performar bem, e aí essa história vai acabar mal. Mas eu concordo com o teu argumento de que também escolher demais e querer ser o perfeito do desenho perfeito é um erro, porque eu acho que a gente nem sabe qual é o desenho Exato, perfeito. principalmente quando você é Tem que bem jovem, experimentar. você não Acho sabe, que a né? vida inteira, viu, João? É. Gui, eu queria voltar um pouquinho no início do nosso papo, quando você usou a imagem da árvore que eu adorei, né? Quer dizer, a nossa vida é o tempo todo isso. Você está num caminho, de repente tem um obstáculo na frente.
Tem gente que passa a motosserra e outro vai na boa, contorna, muda um pouco o Puxa rumo uma e tal. maçã, come. Você, na tua carreira, deve ter visto histórias de sucesso e insucesso nas duas estratégias. O cara que é zoom laser e tem uma meta lá no fim que ele morre ou atinge, e outro cara que é mais de contornar, vai olhando o ambiente. Qual o caminho que é mais adequado para você, que é ambicioso, quer construir um negócio, quer chegar longe? É o zoom laser ou é a flexibilidade, o Eu contorno? vou só complementar essa pergunta. Talvez qual o caminho que é mais adequado nos tempos de hoje? Perfeito. Que eu acho que mudou um pouco, né? E uma última coisinha. A gente tem que pôr guardrails na nossa vida de vez em quando, ou a liberdade total, de repente eu invado uma pradaria, não sei onde eu vou chegar. Bom, vamos lá, vamos com calma. Complicamos aqui. Olha, eu acredito muito no equilíbrio, muito. Então, assim, quando você me pergunta é para um extremo ou pelo outro, eu sempre vou te responder que é pelo meio dos dois. Coluna do meio. Então, eu acho que assim, se você for uma pessoa que só se adapta ao que está acontecendo no mundo, você é um sobrevivente. Você não tem nenhum sonho, nenhuma ambição, você só está se adaptando ao meio e você sobrevive ao meio. Se você é só um desbravador e não leva em consideração o que está acontecendo no meio, Cabeçudo, né? provavelmente você é desconectado da realidade. E aí, se você der sorte, você vai se dar muito bem. Se você não estiver conectado por sorte, você não vai estar bem. Você pode tentar abrir a picada que for, você não vai conseguir. Então, eu acho que a mistura das duas coisas é sempre, na minha opinião, o caminho mais salutar. Eu, no meu caso, tendo a ser muito mais essa pessoa que se adapta e constrói caminhos mais naturais, mais orgânicos. Mas eu tenho meus momentos de planejamento também, porque senão... E de foco, né? E de foco, e de falar, não, agora eu quero isso aqui, eu quero que aconteça. Então, hoje que eu estou empreendendo, eu tenho buscado muito o Guilherme mais empreendedor, mais que abre picadas, porque precisa também ter um pouco de visão. Agora, se aquele visionário desconectado, não funciona. Então, para mim, o caminho do meio é sempre a solução. Nesse caso específico desculpa, no contexto atual que a gente está vivendo, onde as transformações estão cada vez mais rápidas e cada vez mais relevantes, eu acho que a habilidade de se adaptar ficou mais relevante do que era antes. Então, hoje, uma pessoa que resolve fechar os olhos e os ouvidos para tudo que está acontecendo e decide que vai tocar a vida tal e qual ela vem tocando até hoje, provavelmente em 10 anos ela vai estar obsoleta. Por quê? Porque simplesmente as coisas estão mudando muito rápido, as transformações digitais e sociais estão acontecendo numa velocidade muito maior do que a gente vinha experimentando até o século passado. Então, outro dia eu estava lendo que tem uma estatística de que 85% dos empregos de 2030 ainda não foram criados. E provavelmente os existentes, uma boa parte vai desaparecer no formato atual. Isso. Eu não acredito que o mundo em 2030 vai ser disruptivo a ponto de que tudo que a gente conhece vai desaparecer, mas eu acho que a forma como a gente faz as coisas hoje vai mudar. Então, as profissões que existem hoje, provavelmente as profissões vão ser as mesmas, só que as habilidades e as competências para desempenhar aquelas profissões vão ser tão diferentes que quase que dá para chamar de uma nova profissão. Você está falando que a adaptabilidade passa a ser um requisito extremamente importante para você se reconfigurar. E aí, emendando uma pergunta nisso, você acha que qualquer profissão, em qualquer idade, a pessoa pode se readaptar? Compara, por exemplo, sei lá, vamos pegar um juiz do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem que ler jurisprudência de milhões de casos e, de repente, não precisa mais, porque uma máquina vai estar fazendo isso para ele, ele vai ter que ter muito mais a sensibilidade de julgamento. Ou um caminhoneiro, que aí tem direção autônoma, ele tem 50 anos. Não é todo mundo que vai ter a chance da readaptação. Você não acha que vai sobrar gente pelo caminho? Um contador, por exemplo, vai ter uma dificuldade de readaptação, porque a profissão dele pode desaparecer. Outros têm que aprender para usar melhor o recurso. É mais fácil. Como é que você vê
Olha, esse cenário? como qualquer um de nós aqui, eu sou um pitaqueiro do futuro. Então, assim, É. e cada um de nós dá o pitaco a partir do próprio viés da própria lente. E eu tenho uma lente bem otimista em relação ao uso de tecnologia no futuro. Eu não acho que as pessoas vão ficar desempregadas ou não conseguir se readaptar, independentemente da idade. Nós vivemos outras transformações e revoluções, tal como nós estamos vivendo agora com inteligência artificial, em que o medo era exatamente esse, quando houve a Revolução Industrial. Todo mundo já leu sobre isso, né? Quando houve a Revolução Industrial, a humanidade imaginava que a mão de obra ficaria completamente obsoleta, a máquina substituiria todo mundo e haveria um desemprego enorme no planeta que ia gerar uma recessão e uma crise permanentes. Não aconteceu. O computador trouxe a mesma insegurança. Bom, agora chegou o computador que faz tarefas que o homem faz e que não vai ser mais necessário que o homem faça essas tarefas. E acho que nós estamos vivendo mais uma transformação tão importante quanto essas todas, mas é mais uma transformação digital. E eu acho que nós todos, como humanidade, estamos programados para nos adaptar. Se nós formos pensar como nós saímos lá da Idade da Pedra até hoje, a grande habilidade do ser humano foi a adaptabilidade. Como é que nós nos adaptamos às mudanças, aos tempos, aos perigos. Então, eu acho que nós somos pré-programados. Na seleção natural, a humanidade tal como ela existe hoje, ela foi programada para se adaptar. Então, eu acho que cada um de nós carrega dentro de si um gene que está programado para reagir, para mudar a rota e sobreviver. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Sei não, eu não sei não. Eu vou complicar um pouco essa nossa Complique. discussão colocando uma variável que essa é meio inédita, que é o tempo. A gente tinha, por exemplo, a revolução do computador eu vivi porque eu comecei na IBM quando aquilo estava se iniciando, né? Você tinha uma década para se adaptar, anos. Agora a velocidade traz um fator novo que sufoca a pessoa. Talvez não sufoque um cara de 25 anos ou de 35, mas vai pegar um de 50 e ele vai ter. Você vai ter medo, não é o seu caso, você está numa profissão maravilhosa, é uma designer de moda, você vai ser sempre a diferença no seu negócio. Mas um cara que trabalha com um determinado instrumental, que da noite para o dia ele se torna inútil, ele vai ter que aprender um outro, eu não sei se vai dar tempo do cara se reciclar, essa é a minha dúvida. A variável tempo está muito rápida hoje. Olha, as mudanças que estão acontecendo no mundo, elas não são a despeito do ser humano. Não tem como a transformação permear a nossa sociedade tal como ela existe hoje, a despeito das pessoas que estão aqui dentro. Então eu acho que a transformação muito veloz que está acontecendo hoje em dia também traz embutida dentro de si uma facilidade de uso e de experimentação muito maior do que as transformações anteriores. Isso é verdade. Vide ChatGPT, por exemplo, que a gente aprendeu da noite para o dia. Né? É facílimo de usar. E o que eu tenho dito para as pessoas que estão um pouco mais receosas e dizendo, poxa, eu não vou me adaptar, eu falei assim, você já tentou? Você já foi lá e brincou? Você já experimentou? Tem tanta ferramenta hoje em dia, você já foi lá e pegou um dinheirinho do seu bolso e contratou uma plataforma que faz um vídeo para você, que faz um texto, que faz um áudio, que faz que te ajuda num relatório, que te ajuda na construção de qualquer coisa. E boa parte das pessoas responde não. Então você está esperando o quê? Porque assim, tá aí, tá na sua frente, é só querer, é só usar. E eu acho que esse gene, esse chip nós temos. Então talvez falte um pouquinho de empurrão, as pessoas talvez se sintam obrigadas, e aí quando a pessoa se sente obrigada, ela entra em pânico, né? E aí demora um pouco mais. Então, sim, claro, vai ter um ou outro caso dos que você trouxe aí que vai de fato acontecer. Mas eu tenho, assim, para mim, a convicção de você que isso é acredita exceção. no ser humano acima de tudo. Eu também acredito. Agora você falou que você é um cara muito curioso, por isso que você também foi pegando todos esses afluentes aí na sua vida. Eu não vejo
tanta curiosidade nessa geração nova. Você vê? Esse é um ponto legal. E a curiosidade, ela é necessária para que a gente encontre nossos caminhos. Para que você até siga estudando, você tem que ser um curioso das coisas, Você né? acha Senão, que a geração Z, particularmente, e os não sei nem alfas se a agora... Z, dos nossos filhos, talvez, não sei se eles são tão curiosos É assim. geração Z, teu filho. Meu filho é Z? É. Não é. Olha, Não é gente, nada, meus filhos são depois. Alfa. Eu leio muito sobre essas críticas às gerações novas, né? A forma como eles são criados e nós como pais, né? Porque no final das contas somos nós que estamos provendo essa criação, então a culpa é toda nossa. Mas eu não sei se isso é tão diferente do que os meus pais viviam quando eu era criança ou que os meus avós viveram quando eles eram crianças. O mundo está em constante transformação e a gente tem um certo apego à forma como nós somos criados como crianças e certamente os meus avós tinham como quando os meus pais foram criados quando eram crianças. E eu acho que tudo isso faz parte da transformação que a gente está tendo. Então, a minha resposta para vocês é que eu acho que as crianças não perderam curiosidade, não. Eu acho que elas manifestam a curiosidade de formas diferentes. Então, hoje nós somos todos viciados em tablets e celulares e computadores, né? Assim, nós não vivemos as nossas vidas sem esses gadgets. Põe um tablet na frente eu tenho uma filha de 2 anos. Ela é louca em cima desse negócio e ela quer saber, e ela quer... Já nasce com o dedinho assim, né? Mas ao mesmo tempo, outro dia eu estava vendo um vídeo dela da minha outra filha quando ela tinha 1 ano de idade. E é um vídeo antigo. E aí eu reparei que um passarinho canta no meio do vídeo. Eu não escutei o passarinho, a mãe dela não escutou o passarinho, e ela vira para procurar o passarinho. E isso é curiosidade inata da criança. Ela e tem atenção 1 ano. também, né? E aí ela vai lá e procura o passarinho. Então eu acho que assim, o mundo está aí para ser descoberto. E as crianças são curiosas por natureza. A discussão é o que está despertando a curiosidade delas hoje. Tem valor ou não tem valor? Aí a gente pode ter essa discussão. Não, e tem a questão da profundidade, né, Gui? Porque se você, digamos assim, você descobre o mundo pelo Instagram, pelo TikTok, é uma coisa. Se você descobre o mundo lendo Júlio Verne, Machado de Assis... Eu acho que não só isso, Gui. A gente era obrigado, a gente era exposto a um repertório infinitamente maior. Porque quando eu ia lá assistir TV, acabava aquele desenho, começava outro. Aquele que passou, acabou, nunca mais eu ia ver. E eu assisti o próximo, ou eu não assistia nenhum. Ou quando eu queria ouvir uma música no rádio, eu tinha que ouvir 30 até tocarem a minha. Então, automaticamente, eu era exposta a um repertório maior. E isso me trazia uma bagagem até de experimentação do que é aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Hoje, desde pequenos, eles têm um acesso muito mais facilitado. Nós todos, né? Que aperta um botão, é muito comum. Isso a criança, diminui repertório. diminui repertório. A criança pequena é muito comum. Ela gostou daquele desenho, acaba, ela põe de novo. Acaba, ela aperta o dedinho de novo. Eles assistem os mesmos desenhos na TV, os mesmos youtubers, os mesmos... Então, será que essa diminuição de repertório não dificulta a geração de encontrar aquilo que eles podem gostar ou de poder perceber? Deixa eu qualificar um pouco isso que você está falando, que eu acho que é bem legal. Hoje, se você vai entrar num troço simples como um chat GPT para fazer uma query, lá pedir alguma coisa, se você não tem repertório, você vai fazer um prompt tão raso que você vai receber uma resposta inadequada, rasa. Até errada. Eu conto uma história aqui. Nós vimos uma exposição, eu e a Ju, nós estamos em Roma e a gente visitou uma exposição sobre a história do Inferno de Dante, feita no Midjourney. O cara que fez aquilo, um negócio espetacular, não entendia nada de Midjourney, mas ele entendia tudo de Dante. Então ele conseguiu explorar a plataforma, não porque ele se tornou um especialista na plataforma, mas porque ele já era um especialista no assunto que no assunto. Hoje o cara tem 1 milímetro de profundidade de TikTok e ele vai ter que interagir com plataformas que são interface para o mundo, para o oceano de informação. E ele não vai saber pescar aquilo por falta de repertório, qualificando o que ela falou. Como é que você vê isso, esse desafio? Eu acho que esse desafio é diferente do desafio da curiosidade. E aí esse desafio eu consigo reconhecer. Então, assim, eu acho que as crianças têm curiosidade inata, e elas vão buscar aquilo que desperta essa curiosidade.
E aí, sim, temos um problema que hoje é tudo vídeo curto, é tudo Estímulo Pílulas, rápido. estímulo rápido, recompensa rápida, tudo pílulas. E sim, nós tínhamos que ficar esperando a música tocar na rádio e a gente escutava várias outras. Fazer um playlist era difícil, É, mas ensinava. tinha que gravar os tapes, né? Assim, a gente É, ficava gravando exatamente. fita para poder escutar Ainda as tinha nossas que ouvir o músicas. Transamérica. Ah, até no É, iTunes era difícil. Quando chegou o iTunes, você lembra? Não era fácil não era montar. fácil. Mas, gente, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Então, eu acho que hoje, na medida em que ficou muito mais fácil para eles acessarem conhecimento, o que as crianças precisam é de mais curadoria. Então, se eu vou deixar o meu filho à mercê do TikTok, simplesmente passando o dedo lá e escolhendo ele próprio, ou o algoritmo escolhendo por ele, como é que ele vai se desenvolver na vida, eu tenho certeza absoluta que ele não vai chegar em lugar nenhum. E eu acho que hoje o papel da curadoria é mais relevante do que nunca. Então, se eu sou eu sou o pai, se eu sou o pai dos meus filhos e eu acho que fazer-os ler Dante ou Júlio Verne é importante, eu vou tentar influenciá-los para que eles possam ler. E vou ler um pouco para eles para que eles possam ler. A minha filha leu 3 livros do Júlio Verne. Por quê? Porque eu li quando era criança e eu adorei. Surpreendente isso. Hein? Mas ela leu os 3 livros. E ela leu versões infantis, e depois eu comprei a versão de adulta, e essa aí ela não 20 leu. mil léguas submarinas, com certeza. 20 mil léguas, e aí ela não leu. Da Terra à Lua. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu fui lá, eu comprei um livrinho do Júlio Verne para criança, da Viagem ao Centro da Terra, e aí eu comecei a ler, e aí eu fiz um pouco, né, Você provocou curiosidade dela. E ela foi lá ler. E o meu filho, ele não ganhou muito hábito de leitura, mas ele adora história. Então, ele não curte muito pegar o livro lá no canto dele e ler. Minha filha é uma leitora voraz, ela lê livros, assim, ela deve ler pelo menos uns 40, 50 livros no ano. Olha que espetáculo, hein? Mas o meu filho, ele não é um leitor voraz, ele finge, ele dá uma fingida, ele lê um pouquinho, tal, ele larga o livro e tal. Mas ele adora quando eu pego ele para conversar e contar a história. Então, o jeito dele absorver essas histórias... É outra mídia, né? É outra mídia. Então, sim, nós estamos vivendo uma época em que tem uma inundação de conteúdos que são de qualidade duvidosa, que despertam essa história da recuperação, do retorno imediato. Claro, tudo isso é nocivo, mas eu não acho que as crianças perderam a capacidade de se encantar com o podcast de mundo. qualidade é um tipo de mídia que a gente não tinha 10 anos atrás, Claro. Né? E que é de consumo mais fácil, Uma menos delícia. complexo do que um livro. Audiolivros. Eu não acho que você está lendo quando você escuta um livro. Eu tenho essa... Eu gosto de ler. Então, eu acho assim, audiolivro, eu acho estranho. Você tem que reler uma frase, pensar nela. Mas né? talvez funcione para algumas pessoas, né? É um preconceito, na verdade. Mas olha, vamos colocar aqui... Mas deixa eu só falar do audiolivro, porque eu também adoro ler. E eu tinha um pouco de preconceito com o audiolivro. E aí eu comecei a ouvir audiolivro. Eu faço academia de manhã, e aí eu gosto de escutar podcast ou então escutar um audiolivro. E eu comecei a escutar... E aí depois comecei a escutar no trânsito também e descobri que é ótimo. E eu descobri quais são os livros que eu gosto de ler no papel e quais são os livros que não preciso ler no papel, que eu posso escutar na academia. Que se tiver 70% da minha atenção, funciona. Tem muito livro de negócio que é muito repetitivo. Eles ficam repetindo o mesmo conceito 20 vezes em aplicação de casos. Eu sempre achei esses livros meio chatos de ler no papel. No audiobook é perfeito. Eu nunca pensei nisso, mas perfeito. Você tem um ponto aí. E aí é imersivo, né? Eu vou te contar porque o que a gente faz quando a gente lê, que é a capacidade imaginativa das coisas, quando você está lendo uma história, assim, você vai continuar tendo. Você continua tendo. Eu lembrei, a gente falando disso, eu lembrei de um podcast que eu vi, mas que não é bem um podcast, com o Selton Mello. Uhum. É a história de um detetive cego que tem que investigar um crime muito complexo na cidade de São Paulo. Tem uma cena, inclusive, que é no meio dos drogados, ali no centro da cidade, uma cena apavorante. E você tem que ouvir com fone de ouvido, porque ele é imersivo. Olha,
foi mais impactante, eu não lembro o nome, mas você entrar aí no Spotify, você acha na hora com o Celton Mello, do que assistir alguma coisa com vídeo. Eu me via dentro da cena ali, ouvindo. Porque você dá a cara que você quer pra cena. Você dá a Nossa, cara que você quer. cenas ali apavorantes, que você ficava com o coração batendo, que você estava se sentindo ali dentro da cena, né? Então é uma outra forma da gente adquirir informação. Mas aí, Gui, tem a questão cultural que eu queria colocar também. Porque quando você pega coisas de consumo fácil, que pode ser fast food, que engorda a população carente culturalmente, ou leitura, o consumo fácil vai pegar os de menos cultura. Por exemplo, você entra num metrô em Nova York, você vai ver a maioria das pessoas estão lendo livros, jornais, mas estão lendo. Alguns estão com fone de ouvidos, muitos hoje. Quando você entra num metrô em São Paulo, o cenário é outro. Você não vai ver ninguém lendo. Você vai ver praticamente todo mundo com fone de ouvido ou no celular. Então, eu acho que a questão cultural de países menos desenvolvidos como o nosso nos transforma em vítima desse consumo rápido e fácil de coisas que talvez não sejam nutritivas para a nossa educação a longo prazo. Você não vê um pouco isso? A gente está pagando um pato aqui por sermos culturalmente inferiores, né? É duro usar essa palavra, mas é um fato, né? Olha, eu certamente acho que tem muito espaço para a gente investir em educação no Brasil, muito, em especial na educação pública de qualidade. Eu vejo hoje, eu trabalhei bastante tempo com educação pública, educação básica nas escolas públicas, e vi que os desafios são inúmeros, inúmeros, e são desafios até para além da educação. É como lidar com aquela criança que vem de uma comunidade totalmente desassistida, em que ela não se alimenta direito em casa. A capacidade de retenção dessa criança é menor, ou que sofre abuso em casa, ou escolas que não têm merenda suficiente. Aí casos práticos que eu vi de diretoras que têm que pegar o carro, sair para comprar banana na feira com o dinheiro delas mesmo, para poder ter alguma merenda para as crianças, porque não chegou a merenda. E a dificuldade de ser, em geral, o professor no Brasil não é super assistido, o professor no Brasil não ganha bem, e tem uma dificuldade de A lidar formação já é deficiente, né? falta formação. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que que a gente precisa investir demais em educação no Brasil, e eu acho que a gente paga o pato por isso, sim. Dito isso, eu acho que essa história das mídias digitais que dão uma certa fritada no cérebro, né? Dessa dopamina, desse vício em retornos rápidos. Principalmente em populações culturalmente carentes, né? Mas eu acho que quando eu leio muito sobre como é que a geração, por exemplo, nos Estados Unidos, você falou, né, do metrô em Nova York, essas novas gerações nos Estados Unidos lidando com problemas seríssimos de ansiedade, de angústia, essa dificuldade que as crianças estão tendo em fugir dessas novas drogas, né? São esses remédios, esses óxis, essas coisas todas. Então eu não acho que sintéticas, né? Sintéticas. Então assim, eu não acho que isso eu não acho que é só nosso. Eu acho que a humanidade toda está passando por essa transformação, e esse efeito é global. Quando a gente olha Por caminhos diferentes, todos estão vivendo uma crise. Todos estão vivendo a mesma coisa. E eu acho que, de novo, assim, toda crise, a partir dessa crise nasce uma nova realidade. Ela pode ser melhor ou pior. E eu costumo achar que tem muita coisa boa para nascer dessas crises, sabe? Eu acho que nós estamos já... existe, sei lá, o TikTok é uma realidade há uns 10 anos, que é uma febre, talvez menos, 5 anos. E agora a gente está começando a aprender a lidar com o assunto, né? As escolas estão começando a lidar com o assunto, os pais estão começando a lidar com o assunto, nós estamos descobrindo. E eu acho que tudo vai acontecendo desse jeito, assim. São novos insumos para a gente fazer a nossa receita. Isso, e aí a partir daqui a gente vai, perdemos a mão nesse negócio, retrocede, volta, vamos limitar o uso, vamos entender para que serve esse uso. A gente está falando da leitura dos livros. Talvez quando surgiu a mídia do cinema, alguém falou, puxa, mas
Agora eu não vou mais ler Guerra e Paz, eu vou poder assistir um filme. E aí você vai assistir um filme da Ana Karenina, é ótimo. Aí a gente agora está criticando o episódio curto. Então, assim, eu acho que essas mídias todas complementam. A gente está falando muito de atualização, né, de conteúdo, de como é que a gente se atualiza, como é que a gente atualiza as nossas habilidades e competências para o futuro. Essa fragmentação do conteúdo é muito boa para esse sentido, porque Mas aí, o excesso de oferta não é um problema também? se tiver uma boa curadoria, não. Porque aí eu consigo Aí entra encontrar... a Galena, né? Aí entra a Galena. Mas porque aí eu consigo encontrar aquilo que funciona para mim. Porque antigamente, volta muito tempo no tempo, sei lá, quando na Renascença, quando começaram a surgir as primeiras universidades, poucas pessoas passavam anos na universidade com poucos cursos e eles se tornavam sábios. E esses sábios ensinavam todos os outros a partir do conhecimento que surgiu nas universidades. Hoje, numa sociedade que precisa se reinventar tão rápido como a gente vinha falando aqui, esse modelo não funciona mais para atender o resultado. Então agora eu sou um advogado que quero trabalhar com educação, então eu preciso parar, isso dá 5 anos ou 4 anos para fazer um curso de pedagogia ou uma licenciatura, para daí poder trabalhar em educação. Não dá, hoje em dia a vida não permite. Agora, eu tenho cursos mais curtos, que eu posso fazer uma especialização, eu posso entender, depois que eu fizer uma especialização, eu vou buscar aquele conhecimento que me falta, ou uma nova tecnologia que surgiu, que eu preciso aprender, e eu acho que ela pode ser boa para eu ficar mais produtivo. E eu acho, e hoje em dia se fala muito, tem um conceito mais moderno de educação, que são os talking skills. Você vai juntando habilidades, como se fosse um Lego, tijolinhos, e essas habilidades todas empilhadas dão um portfólio. E esse portfólio conta quem é você. E o seu portfólio pode ser completamente diferente da Ju, pode ser completamente diferente do meu, e não precisamos ser todos egressos da faculdade de engenharia mecatrônica. Nós fizemos caminhos distintos e nós somos pessoas distintas. É quase como se cada um de nós tem o seu DNA. Cada um de nós pode ter a sua formação a partir de fragmentos. Fragmentos dá uma sensação de que é muito diluído, mas assim, a partir de cursos que eu vou montando... Eu gosto da ideia de tokens que você colocou, porque diz muito. Né? Que eu vou juntando. E que não são tão longos, né? E que não são tão longos. Eu posso ir me adaptando, assim, não é muito por aqui. Então, quantas pessoas... Dá para reverter fácil. Isso. Quantas pessoas não vão para a faculdade, fazem 2 anos de engenharia elétrica e falam, ai, não tem nada a ver comigo. E aí ela sai e vai fazer filosofia. Ela gastou 2 anos lá naquela... Aqui não, eu posso experimentar uma habilidade nova, um conteúdo novo. Pô, me atiçou, eu fiquei curioso, eu achei legal, acho que você casa com o que eu estou buscando para a minha vida, casa com as habilidades que eu já tenho, me desperta tesão, ótimo. Se não, eu mudo meu rumo. Então, tudo isso para dizer que eu acho que essa transformação toda que a gente está vivendo tem prós e contras. Sim, tem o contra do TikTok que pode alienar as crianças e deixá-las viciadas em vídeos curtos. E adultos. Opa, e como? Só ver uma reunião de família no restaurante no domingo. Exato. Viciados no TikTok. Mas essa mesma tecnologia nos permite pensar carreiras de uma forma muito mais aberta agora, a partir desses talking skills que a gente vai empilhando e vai montando o nosso próprio futuro. Então, de novo, assim, eu acho que tem prós e contras. Só a forma como a gente essa elaboração que você fez, que eu achei maravilhosa, me induziu uma reflexão aqui, que é a seguinte. Ao longo da vida da gente, você tem que absorver hard skills e soft skills. Os hard skills são aqueles que tomam mais tempo, mais profundidade, aprender competências que vão constituir uma profissão. Os soft skills a gente sempre olhou como complemento. Você não acha que está havendo uma inversão na medida em que as máquinas, a inteligência facilitam adquirir rapidamente os hard skills? A gente vai ter que dar mais acesso, foco. Né? A informação está ali. Tem gente falando hoje em power skills. O que era o soft skills são os power skills. E esses são o foco da educação continuada, né? Porque eles vão ficar cada vez mais diversos e mais importantes. Discorre um pouco sobre isso. Acho que já inverteu. Você acha que já inverteu? Acho que já foi, já se consolidou. A informação está ali.
O que difere é como você lida com tudo, né? Como você se constrói como ser humano diante daquela Por informação. outro lado, se você não aprende cálculo integral, você não consegue usar as Sim, ferramentas que o tem engenheiro coisas precisa. que Tem um são dilema aí, né? necessárias, óbvio. De novo, não é uma coisa ou outra, mas já tem inúmeras pesquisas dizendo que as pessoas, em geral, são demitidas dos seus empregos não por falta de conhecimento, mas por falta de habilidades Exato. socioemocionais. Assim, são inúmeras pesquisas que mostram. Então, as habilidades para serem mais desenvolvidas no futuro, na minha opinião, se eu tivesse que apostar, são os tais power skills, os soft skills, ou habilidades socioemocionais, comportamentais, que é como Que são mais difíceis de serem aprendidas. Porque São. você tem que, às vezes, mudar né? Você tem Até que- porque são relacionais, né, Ju? Você aprende vivendo, você não aprende lendo Não só. tem como aprender lendo. Elas não são cerebrais, elas são comportamentais. Adorei isso. Então, elas são... Você E precisa como é que um viver. curso ensina um comportamento? O induz, né, Ju? Ou Que é a induz a um indução. Porque, beleza, você lê ali. Com a prática. Pois é, mas prática. aí a prática, a pessoa tem que se colocar numa Você prática tem que catalisar, numa estimular. prática que não é automática dela. Isso. Mas eu acho que o que os cursos as escolas hoje falam muito sobre soft skills, né? Assim, a gente estava falando dos nossos filhos. Hoje em dia não tem nenhuma escola boa que não esteja falando de soft skills desde o Fundamental 1. Até desde o infantil, talvez. As ONGs estão investindo em Total. soft skills, né? E como é que desenvolve? É na prática. Então, o que as escolas fazem? Colocam as crianças para colaborar, colocam as crianças para vencer Uma desafios. oficina. Exato, é tudo como é que eu trabalho, como é que eu interajo com o outro, como é que eu respeito o outro, como é que eu escuto o outro, como é que eu recebo bem feedback, como é que eu colaboro, como é que eu levanto diante do desafio, como é que eu tenho responsabilidade com o meu grupo, como é que eu me adapto a uma nova... Como eu reconheço, né? Reconhecimento acho que é muito importante nesse processo Como eu de valorizo estímulo, o né? outro e reconheço o outro. Então, e aí, como é que eu me comunico? Esse assunto é importantíssimo. Acho que a gente tem falado bastante aqui das coisas que estão preocupando. Comunicação é uma preocupação. Cada vez se fala menos, né? Cada vez a gente interage menos. É tudo hoje por mensagenzinha, tudo abreviado, tudo, né? Como é que eu me comunico? Então, essas habilidades todas, na minha opinião, são as habilidades que não vão sumir. Essas são as habilidades que eu tenho certeza que ficarão aqui e ficarão cada vez mais importantes. As hard skills continuam muito relevantes, mas tem boa parte das hard skills que hoje está disponível. Ela é mais É acessível. fácil de adquirir, né? Então, o conceito, o conhecimento, não o conhecimento aplicado, mas o conhecimento originário, ele está disponível. Antigamente, muito antigamente, né? 150 Disponível anos democraticamente, quase que para todo mundo, né? 150 anos atrás, você tinha que procurar aquela pessoa que tinha aquele conhecimento, né? Assim, ou mesmo voltando lá na Idade Média, tinham poucos... A né? igreja era uma A escola, igreja, né? os médicos, né? Tinha aquela dinâmica de quem sabe mais, se são os ensinamentos de Deus ou da ciência. E hoje tem era tutorial para tudo. E hoje tem tutorial para tudo. Então, essa parte tem muito menos diferencial do que... A pessoa se diferencia muito menos tendo o saber básico do que se diferenciava antigamente. Eu não sei nem se não se diferencia. Eu acho que ela tem que ter esse saber, mas ele está ao alcance de todos hoje, mais do que antigamente. O não? saber que diferencia é o saber aplicado. Então, você é uma designer e você já passou anos, né, desenhando moda e hoje em dia você... acertando e errando, e você desenvolveu uma habilidade de desenhar que não adianta alguém ler um artigo excelente na internet que amanhã vai sair. Então, essa habilidade aplicada, na minha opinião, continua por muito tempo. E tem algumas habilidades que eu acho que vão ser mais difíceis da inteligência artificial substituir. Por exemplo? Relacionamento. Eu acho que tudo que é relacional é mais complicado. Mais valorizado também, né? É mais complicado, mas vai valer muito mais lá na frente. Vai valer muito mais. Eu acho que esse é um pouco mais polêmico, mas eu ainda acho que a parte da criatividade do ser humano
é mais irreplicável do que a gente imagina. Eu também acho. Estou pronto para ser provado Eu ao também contrário, acho mas isso. eu acho que a criatividade do ser humano, em especial na arte, é muito diferente. Então, eu acho que esse tipo de habilidade, dificilmente a tecnologia vai substituir. Agora, você falou de dois. A criatividade, nem sei se a gente pode falar que é um soft skill, porque não é uma coisa treinável, né? Você pode treinar a criatividade. Relacionamento, sim, você pode ensinar caminho para a pessoa se relacionar. Quais outros power skills são críticos que as pessoas teriam que estar com a antena ligada para eles? Falou em relacionamento, falou em criatividade, o que mais? Comunicação. 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 É só sobre a criatividade para não perder, porque eu acho esse tema interessantíssimo também. Você falou de treinar a criatividade. Eu acho que o que acontece nós todos nascemos muito criativos. E ao longo da vida, nós vamos abandonando essa criatividade, porque nós vamos sendo castrados, castrados, né, vamos pelo nos mundo. conformando. Lembra do guardrail que você me perguntou lá atrás e eu não respondi? A gente tem um medo tão grande de não pertencer que tem muita gente que pega esse guardrail e começa a trazê-lo muito para perto do corpo, até que vira só uma esteira. Então eu não acho que o guardrail tem que ficar lá longe, porque também a capacidade da gente se perder e se Perde perder o do sentido. outro e se perder o sentido não é pequena. Então, de novo, tá ali o equilíbrio, mas tem que ter um espaço entre o corpo e o guardrail. E eu acho que o que acontece com as crianças, muitas são castradas na infância. Família, ambiente, Família, escola. da sociedade, escola, condição socioeconômica. Muitas vezes as crianças não têm espaço para serem criativas, elas precisam trabalhar desde cedo, ou elas não têm, assim, enfim, não têm o que comer, e aí assim, é muito difícil falar sobre criatividade num contexto desse. Mas eu acho que todos somos. Então, assim, para mim tem um resgate da criatividade. Como é que a gente se permite? Eu sempre costumo recomendar para as pessoas todo ano fazer uma coisa nova, diferente, alguma coisa que você não fez no ano passado, um curso diferente, uma experiência diferente, um país diferente, uma comida diferente. Uma comida é muito pouco, mas assim, alguma coisa que te permita ver o mundo de um outro jeito. Eu acho que a gente faz pouco isso. A gente fica muito vivendo Posso o nosso complicar próximo um padrão. pouco essa tua visão, que estou achando o teu raciocínio maravilhoso. Eu queria aprofundar um pouco. A criatividade ela é estimulada pela diversidade, pelo contraponto. Você pensa A, eu penso B, se a gente tiver paciência de sentar e conversar, nós dois vamos melhorar o nosso nível de criatividade, vamos aprender um com o outro. Hoje nós vivemos a ditadura dos algoritmos. Os algoritmos descobrem o que a gente gosta e vão nos colocando numa caixinha assim, assim, a caixinha vai diminuindo, até que de repente a gente está convivendo só com o igual. E o igual não fomenta a criatividade, ele emburrece. É a maldita ideologia, não ideologia política, ideologia é lato sensu da palavra, né? Quanto mais ideológico o mundo fica, o nosso ambiente fica, mais burros e menos criativos a gente fica. Como é que a gente enfrenta E deixa eu até essa ditadura? complementar isso com uma outra visão, aí pensando até mais nas crianças. Eu acho que as crianças estão muito sobrecarregadas até de atividades e coisas para fazer. E se você não tem tempo de ser criança e brincar, não tem como você descobrir quem você é e não tem como você Isso é uma outra vir a trilha, ter né? criatividade. Que é o trilha do tempo. Que é interessante também. Gente, de novo, assim, acho que desses temas bem cabeludos, né? Eu E vou que dar a não minha tem visão. uma resposta certa, não tem. existem Eu vou dar a minha inúmeros. visão. Eu acho, sim, que essa é uma das piores crises que a gente está vivendo hoje, na minha opinião. Essa crise da falta do diálogo, da falta da curiosidade de escutar o outro. Então, quando a gente tem isso se manifesta muito na política. Falta de tolerância, né, Gui? Mas eu acho que a tolerância vem da curiosidade também. De assim, eu quero entender por que o Augusto está dizendo A e eu estou dizendo B. Para isso você tem que achar que a sua verdade não é absoluta. Isso. E o que acontece hoje, na minha opinião? Eu acho que nós somos inundados de tanta informação e
e tanta responsabilidade, e precisa ser tudo tão rápido, e tudo para ontem, precisa performar tanto em tantos aspectos da vida, que chega uma hora que eu não tenho nem vontade de entender o outro, porque eu prefiro a minha verdade simples, fácil de entender, Sabedoria de almanaque. do que ter que lidar com a complexidade de que duas visões podem estar certas, e mesmo elas sendo antagônicas. De que não existe uma resposta simples para um problema que é complexo. E o mundo está cada vez mais complexo, porque o mundo está cada vez mais interrelacionado. Destruir a humanidade? Não, destruir a humanidade é muito forte. Mas, olha, eu ouvi isso do Elon Musk. Você pode gostar dele ou não, mas esse cara tem uma cabeça genial. Ele acha que... Ele comprou o Twitter por isso, porque achava que o Twitter era um ambiente de guetos, né? Não, eu quero derrubar muros aqui dentro para que as pessoas tenham um ambiente de debate aberto. Não sei se ele vai conseguir, mas ele acha que isso... Ele fala duas coisas. A falta de curiosidade pelo oposto e a diminuição da reprodução humana, poucos filhos, vão destruir a humanidade. Para isso tem que tirar algoritmos. Ele tirou do Twitter? Não é que ele tirou. Hoje o Twitter... Bom, vai ter um monte de hater me odiando pelo que eu estou falando. Eu gosto mais do X hoje, com todo o ódio que às vezes permeia ali, mas por ser aberto, do que o Twitter, que era mais politicamente correto, mas botava a gente mais dentro de caixinhas estreitas. E eu acho que, sem responder a sua provocação, eu acho que esse tipo de conversa é que as pessoas precisam ter mais. Por que você acha o X mais legal hoje do que era o Twitter? E eu posso achar o contrário. E se a gente conseguir conversar e você me permear e eu te permear, e só se escutar, eu não preciso mudar de opinião nem nada, mas, pô, que interessante. Mas como é que a gente induz isso? Eu não sei também. A Galena entra numa empresa e o CEO fala, Gui, putz, eu estou preocupado com a mesmice dentro da empresa. As pessoas se reúnem só com quem pensa igual, numa reunião os opostos não se toleram. Eu queria que você me ajudasse nisso. Como é que você ajuda? Eu acho que assim, as pessoas, quando colaboram, quando elas têm uma meta em comum, em geral, elas são mais empáticas umas com as outras, porque elas se reconhecem como parte do mesmo time. O problema da falta de diálogo é quando as pessoas se reconhecem como times diferentes. E eu estava escutando um podcast outro dia, falando exatamente sobre essas nossas... esses nossos labels, né? Essas nossas... Rótulos. Esses nossos certezas rótulos. Absolutas. E quanto mais rótulo eu trago para a minha vida, menos eu me reconheço como parte do todo. Então, se eu sou eu não sei, uma pessoa de esquerda que gosta só de futebol, que torce para o Corinthians, e que acredita, sei lá, que não acredita na vacina, que acredita na vacina, e aí eu vou ideologia. Eu vou abraçando vários rótulos e várias ideologias, eu vou simplificando a minha vida, mas eu vou me isolando do mundo. E quanto menos rótulo a gente traz para dentro de nós, e eu falo, bom, hoje eu posso votar numa pessoa que está mais à esquerda, amanhã eu vou votar numa que está mais à direita, depende do que eu acho que é o remédio que precisa para a economia ou para a sociedade naquele tempo, nos permite conversar mais empaticamente. E eu acho que dentro das empresas dá para fazer o contrário, que é fazer assim, eu vou juntar essas pessoas num time que tem um entregável comum e elas começam a se reconhecer como parte do mesmo time e elas ficam mais empáticas umas com as outras e se escutam melhor. E aí elas viram assim, nossa, como é que eu posso gostar tanto da Ju e ela votou no Lula e eu votei no Bolsonaro? Como é que a Ju, que é tão legal e é tão minha amiga, pode ter votado no Lula se eu acho que o Bolsonaro é o cara certo para essa nação? E aí eu começo a escutá-la um pouco mais. Você está dizendo que um objetivo comum pode trabalhar para derrubar paredes que separam os dois lados. Agora, eu acho que é mais fácil fazer isso numa empresa, porque tem lá um líder que vai inspiracional, que vai postar quais são os objetivos comuns e vai juntar os opostos para atingirem, do que num país, por exemplo.
Claro. Sim, mas você porque- começa no micro para uma hora isso chegar no mas macro, olha, né? eu Você acho perguntou que para ele o- como ele resolveria na empresa. Agora eu viajei na maionese. Você quer que ele resolva no mundo? E, ó, É, e assim, eu tô tão e pra não desanimado com deixar o Brasil, eu tô coitado. te sentindo muito desanimado, Augusto. Vamos lá. Eu, assim, para não te deixar sem resposta, se isso não pode acabar com a humanidade, a resposta é que pode acabar com a humanidade. Eu acho que a humanidade sempre viveu, em toda a sua história, riscos de Poder extinção. acabar. E eu acho que a gente vive riscos até mais Ou de sérios. uma transformação muito profunda que talvez seja necessária essa altura Então, do... assim, pode acontecer? jogo. Pode. Eu acho que tem até riscos mais iminentes de acabar com a humanidade, como é o risco climático que a gente vive hoje. Então, não dá para dizer para você que não pode, mas eu acredito na capacidade que a gente tem como espécie de sobreviver. Nós não chegamos aqui à toa. Então, eu acho que vai chegar... Se de fato nós estivermos diante de um fenômeno que é capaz de nos extinguir socialmente nessa intolerância, vai chegar uma hora que a gente vai se dar conta e vai mudar. Esse nosso poder de se adaptar como humanidade é o que nos trouxe até aqui e é nele que eu acredito. Agora, essa é uma visão otimista. Eu não tenho nada para te provar. Mas é uma visão lógica também, que a nossa Adaptabilidade. vontade de sobreviver vai acabar predominando. Né? Ô Gui, putz, estou achando maravilhoso esse nosso papo, estou adorando, mas nós estamos nos encaminhando para o fim, então chegou a hora de você vender seu peixe aqui. Fala um pouco da Galena, fala como achar vocês na internet, achar o Guilherme, achar a tua empresa. Fala um pouquinho do que você faz hoje. Gente, a Galena é uma aceleradora de talentos. Olha, eu gosto desse título, aceleradora de talentos. Bacana. A nossa missão é ajudar as pessoas a desenvolverem as carreiras delas. Então, quem contrata a Galena, em geral, são as empresas, são os RHs. Os RHs contratam a Galena para a gente ajudar os colaboradores que trabalham em cada uma dessas empresas a desenhar os seus futuros. Então, o que eu quero fazer no meu futuro, né? Em geral, eu quero ser promovido. Então, hoje eu sou um analista de marketing, eu quero virar um coordenador de marketing. E eu, a partir desse objetivo da pessoa, consigo desenhar um plano de desenvolvimento que faça sentido para ela. E conectá-la com mais de 200 mil cursos. E a gente estava falando agora há pouco, né? De como é que a gente vai juntando essas habilidades num desenho que é exclusivo para ela. Que não é um desenho que serve todo mundo. Você olha mais a organização ou mais o indivíduo? O indivíduo, sempre o indivíduo. Sempre o indivíduo. E a organização, ela vem de indivíduos potentes. Eu não consigo entender como é que organizações que não investem nas suas pessoas. Porque se as pessoas não evoluírem nos próximos 10 anos, não tem como a organização evoluir daqui a 10 anos. Exato. Não tem nada para além das pessoas. Ela não vai evoluir sozinha. Então, a gente ajuda cada indivíduo a evoluir e na soma das evoluções individuais acontece a evolução coletiva. E a empresa consegue evoluir ao longo do tempo. Então, para quem quiser procurar a Galena, o nosso site é galena.com. Vou adorar receber. A gente está há 2 anos com esse nosso modelo de negócio. Temos vários clientes incríveis hoje em dia. Os clientes entenderam a tua proposta de valor, porque ela Você deveria estender isso para o né? braço pessoa física, para gerir a carreira dos filhos, ajudar. Vamos. A gente estava discutindo isso no carro de manhã. Como falou, pegar olha, um jovem que está perdido, ele ainda não sabe, ele vai fazer uma coisa genérica. O que vale a pena? O que você gosta? A organização são os pais. A gente chega lá. A gente chega lá. Mas sim, a gente tem clientes, a Leroy Merlin é uma cliente nossa que está conosco desde o começo e são mais de 10 mil pessoas que hoje já usam a plataforma e os resultados são incríveis. A Deloitte também está há um tempão conosco. Você tem uma plataforma tecnológica como plataforma, isso, apoio. Isso, a gente acabou de implementar no Bradesco uma POC para 2.500 pessoas, os resultados foram espetaculares. POC é prova de conceito. Isso, é um piloto. Então está sendo ótimo. Então quem quiser falar um pouco mais sobre o assunto, me cutuca. E podem empresas menores também, né? Porque você deu exemplos de empresas grandes, aí às vezes é uma pessoa que tem uma empresa pequena. Claro. Como a sua. Como eu. Claro, nos procure. Já tinha curtido você quando a gente se conheceu, mas também hoje... adorei. Muito legal, papo. adorei. Daria pra gente ficar mais 1 hora. Eu também não sabia que tinha passado 1 hora ainda. Obrigada, Gui. Valeu, obrigado a vocês. A gente adorou. Super. Valeu. Espero que você tenha obrigado, gostado viu? também. Eu e tenho certeza que vocês adoraram. Eu adorei. Tchau, gente.